Fala, rapaziada, beleza? Cara, eu vim aqui compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento sobre Mu, tá? Tendo em vista alguns comentários aí nos meus grupos, no meu canal, eu vim aqui sanar algumas dúvidas, beleza? JP, o que é o Mu? O Mu é um jogo que foi lançado em 2001, tá? Oficialmente lançado na Coreia do Sul pela empresa Webzen. Para quem não sabe, o Mu é da Webzen, tá? Os representantes compram o direito de representar, tá bom? Ah, JP, todo mundo comprou o direito de representar? Não. Algumas pessoas fazem o chamado servidor private. Resumindo, piratearam o jogo, estão te vendendo, beleza? Cheio de servidor private aí, muita gente jogou servidor private, né? Especialmente em 2001. 2001, o jogo só existia na Coreia do Sul, tá? Ah, JP, eu em 2001 jogava Mu aqui no Brasil. Como é que foi? Então, você jogou um servidor private aqui no Brasil em 2001. Em 2003 foi lançada a versão global do Mu, tá? E você, cara, foi uma febre do ano 2001 até uns 2005 assim, cara. Mu foi uma febre nas lan houses brasileiras. Em todo o Brasil a galera tava jogando Mu, cara. O pessoal deve ter sentido, para quem jogou assim que apareceu, né, assim que surgiu, a gente jogava o Mu na linguagem coreana, cara. A gente jogava sem entender nada, a gente saía clicando em tudo para descobrir o que fazia o que. Né? A gente assistia tutoriais, o meu canal também é um tutorial de Mu, né? Mas assistíamos tutoriais de quem descobria o que o botão fazia. Cara, não dava para entender muita coisa naquela época, né? Mas o Mu, nos anos 2000, 2001, etc e tal, cara, fez muito sucesso. Nas lan houses brasileiras praticamente só se falava disso, do Mu. Foi uma febre, tá? Vamos lá. Eu separei aqui uns conteúdos aqui para falar assim mais ou menos sobre o Mu, né? Óbvio que eu botei uma colinha aqui. Beleza. O Mu, galera, se vocês não sabem, foi baseado num continente que desapareceu por uma atividade vulcânica, tá? O Mu, ele ficava ali na linha do Equador, tá? Próximo do Havaí, mais ou menos entre o Havaí e as Ilhas Marianas ali, tá? É tipo o continente perdido Atlântida. É como se fosse Atlântida. Diante de uma atividade vulcânica, né, desapareceu o continente. O continente tinha ali em média sua extensão de 9.600 quilômetros, tá? Perto do Havaí, ali mais ou menos, naquela média ali. E sua submersão aconteceu em ação vulcânica, dizimou a população de em média 64 milhões de pessoas. Tá? Então, JP, a gente joga o Mu e o Mu é baseado na história. Sim, o Mu é baseado na história de um continente que sumiu, cara. Tá? O continente, cara, ele era formado pelas cidades principais. A cidade de Lourenço, né, que a gente vê no jogo, cara, o jogo praticamente você começa na cidade de Lourenço, tá? Óbvio, dependendo da classe. Para quem é jogador de longa data aí, sabe que em Lourenço começa de BK ou de Mago, Nória começa de Elfa, né? Mas as cidades principais do jogo são Lourenço, Nória e Dévias. Lourenço a gente começa o mapa principal, né? E em Dévias nós fazíamos algumas mudanças, algumas evoluções de classe, etc e tal. Além de Lourenço, Nória e Dévias, nós tínhamos a conhecida Cidade dos Mortos, né? Que era chamada de Dungeon. A gente tinha ali Dungeon 1, 2, 3, 4 e assim por diante. As Dungeons eram a Cidade dos Mortos. Cara, a gente fazia muita missão Dungeon, né? Começávamos missões ali em Dévias com conexões a Dungeon. E quem gostava de andar nos mapas atravessava os portais, né? Então, cara, agora que você, né? Você já devia ter esse conhecimento das cidades principais, né? JP, mas existem muito mais cidades no jogo. Sim, o jogo desenvolveu, né, uma história, desenvolveu mais mapas para o jogo ficar mais divertido, né? Desenvolveram missões, né? E assim vai, a criatividade. Então, beleza. Agora que nós já sabemos, com base no que foi criado o Mu, né, a inspiração do jogo, foi um continente perdido, história de guerreiros, etc e tal, já refletimos aqui um pouco sobre os mapas, eu vou falar um pouco aqui sobre datas, né? O nosso primeiro contato com o Mu foi o Mu na Coreia do Sul, né, em 2001, que a galera pirateou para cá, e alguns tentavam jogar na Coreia do Sul, né, alguns tentaram. Para quem
é mais nerdzão aí, cara, tentou usar o proxy aí, né, para conseguir dar um pulinho lá, mas o lag é absurdo. Se hoje pra gente é muito ruim jogar no servidor asiático, porque muita gente aqui do Brasil ainda tenta jogar em servidor asiático. O MS da conta fica uma porcaria. Para quem não sabe, o MS é uma taxa de conexão com o servidor. A taxa de conexão com o servidor na Coreia fica horrível nos dias de hoje. Imagina antigamente. Meu amigo, você clicava para andar com o boneco só recebia essa informação daqui a alguns minutos, né? Cara, até hoje é muito difícil você jogar no servidor que está muito longe do seu ponto de origem. Beleza? O MU global, a versão global em si, né? Quando a Coreia abriu o MU para o mundo, e você ainda consegue ver, ainda existe a versão global coreana, tá? Você consegue acessar o site pelo muonline.webzen.com, tá bom? É o site oficial do Muonline. A versão global ficou disponível em 2003. 2003, tá bom, rapaziada? E a galera começou a ter contato com o Mu Origin. Cara, o Mu Origin 1 eu não joguei no lançamento. Eu joguei o Mu... Ah, JP, você jogou o Mu Origin 1? Sim. É que na verdade não existe o nome Mu Origin 1, é Mu Origin, né? Depois foi lançado o Mu Origin 2 e o Mu Origin 3, que é o que a gente conhece hoje. Inclusive, meu personagem do Mu Origin 3 está aqui, né? Para vocês poderem ver. Eu acho que a galera me conhece bastante aí. Prazer, sou o JP, né? Cara, o Mu Origin começou ali eu acho que 2010, cara. 2010 foi o primeiro contato. Em 2016 começou ali o Mu Origin 2, né? O Mu Origin 2 eu joguei no lançamento. Joguei o lançamento do Mu Origin 2. Lançou ao mesmo tempo o servidor 1, 2 e 3. Eu consegui criar minha conta no servidor 2. Cara, só pra você ter uma noção, o Mu Origin, quando ele lança, os servidores já ficam lotados. Você já tem que esperar próximos servidores para poder criar conta. O servidor 1, 2 e 3 no Mu Origin 2 foi lançado juntos, né? Você poderia escolher ali. Na verdade, não foi nem escolha. Eu queria criar no servidor 1, mas não tinha mais espaço. Eu fui lá e criei no servidor 2, que lançou no mesmo dia. Não fazia muita diferença o servidor que você escolher, né? Mas, na verdade, faz diferença que as pessoas que você joga diferentes e tem um interservidor, né? Você joga com as pessoas no interservidor. Então, um servidor disputando com outros servidores. Beleza. Deixando essa linha de servidores de lado, em 2016 foi lançado o Mu Origin 2, né? Eu criei minha conta ali assim que lançou no servidor 2. Eu fui o player arcanjo, né? Eu passei anos como a asa top 1 do jogo. Uma coisa que eu sempre comento com vocês, a asa faz toda a diferença no personagem, né? Durante anos eu fui a asa mais forte do Mu Origin, e não é questão de donate, tá? Nunca foi sempre questão de estratégia e investimento, que eu ensino para vocês aqui no canal o tempo todo. Então, em 2016 foi lançado o Mu Origin 2, e em 2022, em maio de 2022, foi lançado o Mu Origin 3. Tá? O Mu Origin 3 eu também jogo desde o lançamento. Cara, eu joguei o Mu Origin 2 no lançamento, joguei o Mu Origin 3 no lançamento. O Mu Origin 1, eu não joguei no lançamento. Eu joguei, criei meu personagem, joguei como qualquer outra pessoa, não fiquei ranqueado. O Mu Origin 2 eu sempre fiquei ranqueado, sempre. Meu nome sempre esteve ali no rank, né? E no Origin 3 meu nome tá sempre no rank também, né? Eu tô ali sempre no top 10, beleza. Hoje eu acho que eu tô em um servidor eu tô no top 4, no outro servidor eu tô top 5. Cara, meu nome sempre aparece ali no ranking. Se você olhar JP, tá lá no ranking o nome. Então, cara, tipo assim, eu tenho uma experiência com o Mu de mais de 20 anos. Se o Mu começou em 2001 e estamos jogando o Mu hoje em 2024, né, e eu jogo desde o lançamento, joguei muito servidor private. Atualmente eu tenho uma parceria, né, com o Mu Origin. Para quem não sabe, eu tenho parceria com o Mu Origin, rapaziada. E, cara, eu jogo Mu Origin desde o lançamento do Mu Origin 2. E agora eu jogo Mu Origin 3. E jogo Mu Origin até hoje. Então, 2001 menos 20, menos 24, menos 23 no caso, né? Dá 23 anos, cara. 2001, 23 aninhos. 23 anos de jogo. Eu já tinha feito um vídeo, né, falando que eu jogo Mu há 20 anos, mas 23 anos jogando Mu Origin. Não, Mu, na verdade, eu jogando Mu. O Mu Origin eu jogo desde, digamos assim, fielmente, que você pode ver meus personagens ali no rank, eu jogo desde 2016, né? Mu Origin 2, Mu Origin 3, você vai
para quem já joga aí a longa data, deve ver meus nicks aí. Para quem não sabe, eu jogava com o nick de Arcanjo. Como eu criei meu canal no YouTube, eu passei todos os meus nomes para JP, mas o Arcanjo aí que vocês costumavam ver era eu, tá? Arcanjo ou ARK eram meus nicks. Inclusive no Origem 3 alguém começou a usar meu nick ARK aí, né? Deve ter gostado do meu ver meu nome lá no ranking do meu Origem 2, veio pra cá com o nick ARK. Beleza. Eu não sei o que motivou a pessoa a usar o nick ARK, sendo que eu já usava esse nick Arcanjo ARK durante anos, desde o lançamento do Origem 2, né? Para quem não lembra, meus personagens não eram só chamados de ARK, como Lendário ARK, né? Lendário era eu também. Lendário, porque, cara, esqueceram do ARK, só me chamavam de Lendário. Lendário ARK veio de Arcanjo, né? Que eu escrevo meu nick Arcanjo diferente. Mas é isso, rapaziada. Estamos aí, 23 anos de Mu, né? E estou aqui firme e forte até os dias de hoje, jogando e explicando para a rapaziada um pouco sobre esse jogo que eu acompanho desde que ele foi lançado. Cara, gosto muito do game, sempre joguei e eu acho que eu sempre vou jogar, né? Enquanto Deus permitir. Cara, mas eu deixo aqui para vocês um pouco do meu conhecimento sobre o Mu, tá? Desde o lançamento do Mu lá na Coreia, em 2001, pela empresa Webzen, tá? Que é a dona oficial do game. Cara, a Webzen é a dona do Mu e as outras empresas compram o direito de representar, tá bom? Então, Mu Origem também é da Webzen, cara. O Mu Origem é da Webzen, porque é Mu, de qualquer forma. Mu Origem 1, Mu Origem 1 e Mu Origem é a mesma coisa. Mu Origem 2 e Mu Origem 3. Estamos aí até hoje, cara. Até hoje. Eu não tenho muitos vídeos do Mu Origem 2 porque eu fazia vídeos particulares para ensinar colegas, né? Eu comecei a usar o YouTube para divulgar com mais força no Origem 3, que foi onde eu ganhei nome sem querer, cara. Na moral, ganhei nome no Mu Origem 3 sem querer. Um amigo perguntava uma dúvida, eu botava lá no YouTube para ele ver quando ele quisesse, entendeu? Quando eu fui ver um vídeo meu tirando a dúvida de um colega, que eu fiz na amizade, o colega falou, JP, como é que faz isso aqui? Fiz o vídeo na amizade, mano. Na amizade. E, cara, o vídeo eu acho que bateu 10 mil visualizações. Eu falei, caramba, quanta gente tava com a dúvida do coleguinha. E tá aí. Engraçado, né? Que sem querer eu bati 10 mil visualizações num vídeo e raramente um vídeo meu bate 10 mil visualizações atualmente. Atualmente tem gente que diz que eu sou famoso no Origem, né? E meus vídeos não batem 10 mil visualizações tão fácil, não. Tem alguns vídeos com bastante visualização? Tem, mas não são todos. Eu acho que nem todos os assuntos competem a esse nível de pesquisa, né? Mas é isso, rapaziada. Acabou que eu conversei aqui até sobre outras coisas, né? Mas show de bola, rapaziada. Deixa aqui um pouco do meu conhecimento para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, até a próxima live. Forte abraço. Tamo junto.